O branco é a cor de Oxalá, o lírio é a sua linda flor, a Umbanda é a sua igualdade, em nome de nosso Senhor. O branco é a cor de Oxalá. Boa noite, meus irmãos de fé, boa noite, seguidores da nossa fanpage. Boa noite a todos aqueles que estão vendo esse vídeo pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube. Meu nome é Cláudio Ricomini, sou sacerdote de Umbanda, dirigente espiritual da Casa do Pai Benedito, casa essa que fica aqui na cidade de São Paulo, na Zona Sul. Casa essa já fundada há 12 anos, que conta com um corpo mediúnico de em torno de 65 pessoas, que é o nosso corpo mediúnico efetivo, aqueles que trabalham todas as quintas-feiras aqui na nossa casa. Temos 3 turmas de desenvolvimento mediúnico, no total aí de quase 200 pessoas, um pouquinho mais. Temos turmas de magia divina, aulas de curimba, enfim. Nossa casa é um templo-escola, nossa casa é um local que tem não só a função de atender pessoas para trazer ali a caridade espiritual. Essa parte fazemos, obviamente, todas as quintas-feiras, ou praticamente todas, né? Todas as quintas-feiras fazemos o nosso atendimento gratuito, não há cobrança de nenhum tipo de valor, não há indução de nada, tá certo? Então, nós atendemos por semana 120 pessoas, 130 nas giras de esquerda, mas a nossa casa desde sempre teve um propósito. Marcos, meu irmão, aí de São Cepé, um axé. Não dei boa noite para todo mundo, pessoal, senão eu fico dando boa noite aí para todo mundo, acabo não falando, mas meu axé e saravá a todos aí que estão chegando na nossa live. Nossa casa tem uma preocupação muito grande, que é dar recursos a essas pessoas que vêm aqui também fazerem algo, aprenderem a fazer ações mágicas religiosas ou ação com a magia divina, enfim, elas cuidarem do seu sagrado, tá? Aqui nós não fazemos oferendas para ninguém, ensinamos as pessoas a fazer oferenda, os guias ensinam e as próprias pessoas podem ir fazer os seus trabalhos. Hoje eu quero falar com vocês de algo que encanta a todos nós umbandistas. É algo que bem no começo da religião as pessoas veem aqueles pontos riscados, né? Veem os guias trabalhando com aquele monte de símbolo. Eu particularmente sempre amei, sempre adorei entender o porquê que os guias riscavam, né? Vendemos sim, Claudete, pode entrar em contato em inbox que nós vendemos sim, tá certo? Por ser algo frágil, fica difícil encaminhar para outros lugares, tá certo? É melhor retirar aqui, mas entre em contato em inbox que a gente conversa. Como eu estava falando, eu acho que os símbolos, os riscos, a magia de Pemba é algo fantástico. Sempre me encantou, sempre ficou na minha mente o porquê que um caboclo coloca uma flecha um pouco mais inclinada, o porquê que ele coloca ela totalmente reta ali numa posição norte-sul, porquê que o outro coloca uma piscada aí. Vamos torcer para ela continuar boa, gente. E essa magia que os guias trazem é algo que, segundo de guias espirituais, informações de sacerdotes, quase está sumindo de dentro da religião de Umbanda. Pouca gente está viva
poucas pessoas estão se servindo desse recurso divino, se servindo deste recurso de Deus para ajudar pessoas, espiritualidade a trabalhar. Aí você deve ter pensado, mas como assim, Cláudio? Você ajudar a espiritualidade? Sim, meus irmãos, né? Se você não domina o mínimo, mas um mínimo de um determinado assunto, fica muito difícil o guia espiritual explorar aquele campo. Vou pegar um exemplo que eu sempre uso. Vamos imaginar que você não conheça nenhum tipo de erva na sua vida. Nada, nada. Você nunca ouviu falar em vegetais. A única planta que você conhece é a arruda. O que vai acontecer? Como que um guia espiritual, não importa a qualidade, a intensidade e a linha desse guia, como que ele vai conseguir colocar na sua cabeça outro tipo de planta? Como? Porque até onde a própria espiritualidade fala, 99,9% dos médios são semiconscientes. Ou seja, está junto com o seu guia na hora da incorporação. Aquele famoso, né, aquela mosca branca do médium inconsciente, hoje, estou falando hoje, gente, 2017, não estou falando de 1950. Hoje, 2017, quase não existe médium totalmente inconsciente, aquele que o espírito fica quase que pleno na mente do médium. Hoje, todos os médiuns umbandistas estão juntos com a sua espiritualidade. Então, alguma informação é importante para esse médium sobre um determinado assunto. Senão, ele não vai conseguir dominar. E é fato que as pembas, ou seja, o elemento que se usa para riscar símbolos dentro de um terreiro, né? Para quem não conhece, pemba tá aqui dentro do saquinho, tá? Uma pemba vermelha, nada mais é do que giz, viu, gente? É giz, calcário. Eu não sei de fato qual é o tipo de corante, mas é giz. Só que ela é feita num formato diferente, lembrando um ovo, que fica fácil de você pegar e manipular, de riscar símbolos e signos para ativação. O uso de símbolos e signos, gente, desde que mundo é usando. É história, isso daí você vai nos livros de história, está lá, símbolos em todas as civilizações. E a Umbanda, desde o comecinho, isso você pode ir ver lá na tenda Nossa Senhora da Piedade, lá com o Pai Zélio de Moraes. Até hoje, seus descendentes utilizam muito fortemente esse mistério das pembas. Mistério esse que é fantástico, porque abre passagens. Quando você risca um ponto, você, médium, magista, né? Médium que conhece dessa ciência, que foi apresentado, que foi iniciado pelo seu guia espiritual, pelo guia do seu sacerdote, né? Ou algum outro tipo de procedimento iniciático nesse mistério. Quando você risca esses símbolos e signos, você sabe qual é a divindade que você está ali colocando, né? Você sabe que aquele determinado símbolo ou signo está ligado a X divindade, e o que ele vai fazer? Na hora que você, médium, o ativa, aquilo explode em poder, abrindo uma passagem para aquela dimensão, abrindo um portal recolhedor de energias negativas e um portal que vai enviar
uma carga energética fantástica ali para aquele local, ambiente, ou para a pessoa que está sendo trabalhado, né? Isso médiuns podem fazer, médiuns que foram preparados, ensinados pelos seus guias, médiuns aonde o seu sacerdote ensinou, ou o guia do seu sacerdote ensinou a escrita ali, ensinou alguns símbolos, né? O que é muito comum na grande maioria dos terreiros. O guia espiritual, ele ensina as pessoas, e se as pessoas, ele ensina o seu médium ou o grupo a qual ele comanda a riscarem determinados símbolos. E ali, riscando esses determinados símbolos, o guia às vezes fala, olha, esse símbolo vai fazer X coisa. Então você risca minha força, que ali eu vou atuar para fazer isso. Na realidade, ali o guia está dando o quê? Uma concessão do poder que ele traz nele, né? Então, gente, por que que eu abordei esse assunto? Porque é algo lindíssimo e, segundo informações da espiritualidade, de alguns sacerdotes, ele, mistério das pembas, o uso das pembas para riscar símbolos e fazer outras situações que podem ser feitas com essa pemba, está quase que sumindo, sim, sumindo aí, fazendo com que as pessoas deixem de se servir de um poderoso mistério de Deus, que é o mistério das pembas. É lindo quando você vê um Exu riscando ali com convicção. E aí eu pergunto para você, será que todo guia que risca um ponto, de fato, aquilo ali irá funcionar? E aí eu digo para você, na grande maioria sim, porque os guias espirituais que se servem disso, eles foram apresentados ao poder, eles foram iniciados nesse poder, eles estão fazendo algo que eles sabem. E é claro, quando o seu médium permite que ele consiga fluir alguma coisa, ele consegue ter uma abrangência muito maior, porque ele consegue criar diversos símbolos, diversos pontos riscados. Eu vou falar por mim, não vou falar pela Umbanda, eu vou falar pelo que a minha caminhada, a minha vivência, o que eu aprendi, né? Que um guia espiritual não tem um ponto só. Esse negócio, olha, o Exu Tranca-Ruas, ele tem X ponto. O ponto dele tem que ser assim, assado, porque se não for esse, não é dele. Então, eu discordo com essa afirmação. Porque, gente, eu vou dar a minha tese, tanto material quanto espiritual. Material. Vocês já viram os livrinhos 3.333 pontos riscados? Vocês já viram? Quem já viu, coloca aí. Já vi, Cláudio. Eu tenho ele. Eu também tenho, né? É um livro antigo. Não lembro o autor, mas na realidade não tem só um autor, porque eu já vi diversos livros desse, né? Quem já antes, né? O fato é, gente, aí Alexandre, pessoal aí, acho que meio vazio, concordo plenamente, Adriana, né? O que acontece, gente? Como é que foi feito esses livros? Vocês imaginam como que ele foi feito? Não foi psicografado, não foi a intuição do autor. Pura e simplesmente, essa pessoa foi em terreiros de Umbanda ou ele foi reunindo símbolos que esses guias riscavam. Então ele vai num terreiro X, vê um símbolo riscado no chão.
vai lá no Cambono falar, quem é aquele guia? Ah, é a Cabocla Jurema. Cabocla Jurema do quê? Ah, a Jurema das Matas, beleza. Aí ele desenha o ponto, pum, tá ali. Jurema das Matas é aquilo. E aí vai se criando uma coletânea de signos, de símbolos, de pontos riscados. E aí, algo que eu vi muito fazerem, e aí é assim, gente, estou dando a minha opinião, cada um tem a sua, eu não concordo com isso. Ah, o Exu Tranca-Rua tem que ter só aquele ponto. Porque, gente, o guia espiritual, agora eu vou falar a minha versão espiritual. Por que eu não concordo com isso? Ele é iniciado numa simbologia. Ele é iniciado, ele aprendeu aquilo e no mínimo, ele sabe riscar 7 pontos, no mínimo. Ele tem um ponto ali que ele vai abrir, ativando uma força curadora. Numa outra situação, se precisar cortar uma demanda, ele tem outro. Se precisar trazer uma energia prosperadora, ele tem outro. Se precisar ativar um ponto de defesa, ele tem outro. Então, se você acredita que o seu guia espiritual tem um ponto só, meu irmão, minha irmã, limpa a sua cabeça, faz um teste e depois você me manda um feedback. Como é que foi essa situação? Limpa a sua cabeça, tira aquele ponto da sua cabeça. Vamos dizer que agora hoje é quarta-feira, esse final de semana vai ter gira em milhares de terreiros, né? Você já está na sua mente o ponto do seu Exu, porque você já arriscou junto com ele muitas vezes, então você já decorou. No dia que ele estiver em terra, ou antes, limpa a sua cabeça, deixa ela zerada enquanto essa informação. E conversa com o seu guia incorporado. Todo mundo faz isso, gente. Se você não fez, está perdendo a oportunidade. Pergunte a ele, pai, mãe. Se dirija a ele com o jeito que você está acostumado. Pergunte a ele se ele sabe outro tipo de ponto, se ele pode riscar. E ele vai riscar. Não é, Bruno, eu já vi a sua mensagem passar, Bruno Nogueira. Não é, pelo contrário, tá? Eu tenho um vídeo no YouTube falando muito sobre esse assunto, mas pelo contrário, o médium inconsciente não aprende nada. Você imagina, Bruno, você ir no cinema, chega lá no começo do filme, você dorme. Aí quando acabar o filme, te acordam. E aí, o que aconteceu? Ah, dormi, não vi nada. Não aprendeu nada. Por isso que a espiritualidade cortou esse negócio de inconsciência, porque as pessoas não aprendiam. E aí vinha aquele jargão feio, para não falar outra coisa, né? Se fosse aqui, eu já ia falar outra coisa. Meu guia sabe, eu não preciso saber, ele sabe tudo, né? Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso daí, coloca aí, eu já ouvi. Você já ouviu essa grande frase? Meu guia sabe de tudo, não preciso saber nada. Para que eu preciso saber se o meu guia sabe? Então, por isso, Bruno Nogueira, que a espiritualidade tesourou. E muito bem tesourado, viu? Muito bem, porque hoje nós médiuns aprendemos junto com ele, junto com eles, né? Então, gente, faz esse teste. Faz esse teste com o seu guia. Não é que você vai testar ele, né? Não é que você vai testar ele. Eu garanto para você, garanto. Eu garanto para você, porque isso não é algo meu, não é algo dessa casa, é algo de todos os terreiros. Pai Rubens falava isso, falou isso pra gente, né? Guia, no mínimo, ele tem 7 opções que ele recebeu
né? Ele recebeu da seu hierárquica essas opções. E quando ele tem uma evolução maior, ele não tem 7 não, ele tem um monte. Quem é mago do fogo aqui, quem fez a magia das 7 chamas sagradas, com o mestre Rubens ou com qualquer outro mago iniciador, sabe do que eu estou falando. Se você falar, Cláudio, você consegue riscar 1 milhão de mandalas diferentes através da magia do fogo? Eu falo, eu risco 2 milhões. Claro, modo figurado de falar. Por que, gente? Porque você aprende a base. E o guia aprendeu a base. Então, não concordo com a pessoa que fala assim, Exu Tranca-Ruas tem que ter o ponto assim. Se não for assim, não é Tranca-Ruas. Não pode ser que não é culpa dele. Porque esse peixe vem sendo vendido na Umbanda há muito tempo. Existem algumas coisas dentro da Umbanda que as pessoas acabam por não questionarem. A preguiça bate na cabeça da pessoa e ela não questiona. Eu sempre fui muito questionador. Sou filho de Oxóssi, então eu gosto de uma explicação bem explicada. Por isso que eu fui estudar, na minha opinião, com o melhor de todos, que é Rubens Saraceni. Porque ali nunca faltou uma explicação power. Uma explicação ali que não sobra dúvida nenhuma. Então o mistério das pembas, gente, se o seu guia usa, claro, eu não quero aqui criar revolta no seu terreiro. Converse com o seu papai, com a sua mamãe, pergunte a opinião dele. Se ele falar, não, guia tem um ponto e só um ponto e acabou, você tem que respeitar o seu pai e sua mãe. Mas você pode não concordar, respeitar é o seu dever, né? Respeitar é o seu dever, mas concordar nem sempre, né? Nem sempre. Então, guia risca assim. Como que um guia, vamos falar o guia-chefe, o guia responsável, quando ele olha para um guia, vamos falar novo, de um médium novo, como que ele sabe se aquilo ali é verdadeiro ou não? Pura e simplesmente se está ativo. Porque guia de lei vai ativar ponto riscado. O que não existe, Edicleia? Não compreendi. Talvez você esteja falando de alguma coisa aí. O que não existe? Por favor, coloque aí seu questionamento. Cada guia tem o seu jeito de riscar, com certeza. Ótimo, claro. Cada guia espiritual, ele tem a sua fórmula. Ele está agregado a poder diferente. E o mesmo guia, o mesmo tranca-rua, a falange tranca-ruas pode ter opções diferentes em determinados lugares. Então, pense um pouquinho a respeito disso. Procure aprender um pouco mais sobre a simbologia, sobre os símbolos sagrados dos orixás. Mestre Rubens Saraceni trouxe uma literatura fantástica sobre o assunto. Temos livros sobre isso, o Código da Escrita Mágica, a Iniciação à Escrita Mágica. E dentro dos terreiros de Umbanda Sagrada, todos nós tivemos a oportunidade de sermos iniciados com o Mestre Rubens na magia da Pemba. Então, passamos isso aos nossos filhos de fé, passamos isso aos alunos
das turmas do curso de preparação sacerdotal, para que ele, e às vezes até durante o desenvolvimento mediúnico, depende da turma. Então, é algo fantástico, é algo que quando o médium conhece, ele já facilita o trabalho do guia, ele já prepara. Eu, antes de abrir a minha gira, eu faço diversos pontos riscados aqui na minha casa, já abro diversos pontos de defesa, pontos de segurança, pontos ativando determinadas forças e poderes divinos para trazer segurança e amparo à gira, né? Então, é um mistério fantástico. Pembas temos de muitas cores, mas a branca ela é multifuncional, pode-se usar bem ela. E claro, tem a pemba preta de Exu, pemba vermelha de Pombagira. Você não vai ver um Exu riscando ponto com uma pemba verde. Você não verá um Exu riscando um ponto com uma pemba amarela. Cada guia espiritual é consagrada a um tipo de pemba, uma cor de pemba diferente. Isso é relativo também às velas. Você vai ver um Exu com uma vela rosa na mão, né? Estranho, né? Esquisito. Exu trabalha com a cor preta, com a cor vermelha e preta às vezes. Então, precisa bom senso. Por que bom senso, Cláudio? Porque tem muito doido por aí. Tem muito doido que vende pemba consagrada. Tem gente que, né, fala que a pemba veio não sei da onde aí, que passou pela mão do fulano, que passou pela mão do ciclano, que Beltrano fez isso, que ciclano fez aquilo, que tem o axé não sei das quantas. Sabe qual que é a melhor pemba? Sabe? É a pemba que o seu guia põe a mão. Essa é a melhor de todas. Não tem melhor. Não tem a minha pemba. Eu vendo pemba aqui na minha loja, mas neutra. Cada um que compre e vá fazer dela o bom uso. Mas a melhor pemba é a que o seu guia consagra, claro. Quem teve a oportunidade de aprender, quem teve um papai e uma mamãe que ensinasse, quem teve ou quem tem um pai ou uma mãe espiritual que se preocupa não só em botar os filhos de fé para trabalhar, mas sim dar conhecimento aos filhos, ensina a como consagrar, a como preparar essas pembas, a como ir na natureza preparar, consagrar a pemba às 7 radiações, às 7 vibrações de Deus, e aí você ter uma pemba cétupla. Então, Umbanda é fundamento, é preciso preparar. Quer coisa poderosa? Dá trabalho. Quer coisa mediana? Né? Então, gente, acho que tá bom. É um assunto que não dá para aprofundar em certos detalhes, né? Porque muitas coisas são coisas internas, não pode se falar assim na TV, olha. Na internet não pode falar em aberto, são coisas fechadas, coisas para os grupos de estudos, coisas que você fala para os seus filhos de fé, né? Coisas que não podem ser faladas assim abertamente. Então, fiquei muito feliz com esse tema e alguém espiritual está falando assim, filho, vamos falar mais um pouquinho sobre isso numa outra oportunidade, né? Então, vou falar ainda desse tema, então vai ter o Pemba 2, vou mostrar aqui as cores das pembas e a ligação com qual mistério, tá certo? Vou falar um pouquinho mais disso, que eu acho que é importante
as pessoas saberem aí um pouquinho, né, desse mistério tão fabuloso que é as pembas. O que se pode fazer com as pembas, né? Então na nossa próxima live eu vou falar um pouquinho disso. O que pode fazer? Pode fazer um monte de coisa, tá? Um monte. Obrigado, Maria Neuza. Tento ajudar de alguma maneira a nossa religião a ter uma visão melhor, né? Hoje, não é só hoje, quase todo dia, gente, né? Eu vou falar pra você, você quer estragar meu dia? Mandar mensagem pra mim falando de trabalho pra voltar namorado. Puta merda. Ó, desculpa, até falei um palavrão. Isso não é Umbanda, gente. Isso não é amor próprio, isso não é religião, isso não é nada. Se sua pessoa que você gosta não gosta mais de você, foi embora, pode ter uma influência negativa, sim. Pode um guia auxiliar para tirar essa influência? Sim. Pode se cortar essa negatividade? Sim. Mas fazer um trabalho para trazer de volta? Não. Guia não faz. Sacerdote de Umbanda não faz. E isso daí é uma das coisas que me deixa bravo, para não falar outra coisa. Porque a religião é tão fabulosa, tão rica, tão linda, e as pessoas ainda olham um sacerdote de Umbanda pura e simplesmente como um feiticeiro, como um mago ali, um prestador de serviço espiritual, e não é. O sacerdote de Umbanda, ele tem o mesmo grau que um padre tem, mesmo grau em todos os sentidos. Inclusive o registro como sacerdote de Umbanda. Quando eu vou em algum lugar e a pessoa pergunta profissão, eu falo sacerdote de Umbanda. A pessoa fala assim, porque o padre não fala que ele é padre? Dependendo, às vezes, para deixar a pessoa curiosa, eu falo religioso. Ministro religioso. A pessoa também fica meio assim. Então, sacerdote de Umbanda, dirigente, madrinho, padrinha, pai de santo, mãe de santo, enfim, não é prestador de serviço espiritual. Ele é uma pessoa que auxilia a sua espiritualidade, auxilia você, mas não feiticeiro negro. Isso daí não tem nada a ver com Umbanda. Tá certo, meus queridos? Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela presença. Tivemos um pico aí de 100 e poucas pessoas, isso é muito gostoso. Isso é um trabalho que mais ou menos há um ano e pouquinho atrás eu comecei a fazer. Antes eu segurava o celular na mão, né? Aí agora eu coloco ele aqui, tem dia que eu faço aqui na loja, tem dia que eu faço lá no terreiro, arrumamos um tripé, né? E estamos evoluindo. Vou ver um outro tipo de recurso tecnológico aí para fazer outros tipos de live que irá dar a possibilidade de eu, aqui em São Paulo, estar fazendo uma live e outros irmãos que estejam em outros lugares dividirem essa mesma live com outras pessoas, tá certo? Qual será a minha próxima live? Será amanhã, uma live extra amanhã, dia 8/6, tá certo? Às 14 horas, vou fazer uma live com um outro irmão, um outro sacerdote de Umbanda, menino novo, mas menino bom, né? Como o paizão Rubens falava, menino bom de serviço, que é o PH Alves, o Rafael Alves, que tem um belo trabalho aí falando da religião, tem o seu terreiro de Umbanda Sagrada também. PH tem aí já construiu também um grande público de seguidores. Então amanhã nós teremos uma live dupla às 14 horas, tá? Eu vou transmitir aqui na fanpage da Casa do Pai Benedito. O PH vai transmitir, eu não sei se ele vai transmitir pelo YouTube ou pelo Facebook dele, né? Mas amanhã às 14 horas você verá um papo aí de mais ou menos 1 hora com o meu irmãozão PH. Não sei o que a gente vai falar, o que pintar na cabeça lá na hora, né? A gente vai falando,
mas eu acho que vai ser bem produtivo essas lives assim duplas, né? Muito bacana. Eu já fiz com o Alê, já fiz com o Renato, já fiz com o Cauê e vou fazer aí com outros irmãos aí que queiram também fazer essa interação, essa integração, tá certo? Amanhã 14 horas. E você que quer estudar comigo, tem 2 cursos abertos, tá? Não vou me alongar muito na questão de curso, mas só para você saber que a Magia Divina das 7 Espadas está aberta. Início 26 de julho, quarta-feira, para você aprender sobre a Magia Divina das 7 Espadas. Ainda vou fazer um vídeo falando bem aí o que pode se falar dessa magia, tá certo? Se você quer aprender 5 meses somente para você se graduar perante esse mistério de Deus. E o outro curso que está aberto é o curso de preparação sacerdotal, que tem previsão de início para setembro ou para agosto. Esse curso será ministrado uma vez por mês, aos domingos, o domingo inteiro. Você vai ficar escutando 8 horas eu falar, das 10 da manhã às 6 da tarde. Um curso que tem previsão para 30 meses, com aula teórica e prática, e a grade do curso é imensa. Eu já postei várias vezes, se você não viu, dá uma descidinha aí na timeline, que você verá um resumo. Aí não está todo não, é um resumo do curso de preparação sacerdotal. O curso de magia não tem requisito, basta ter fé em Deus e saber ler e escrever. Agora, o curso de preparação sacerdotal tem requisitos. Médio incorporante, não é eu sou médio de incorporação, mas nunca incorporei, então não dá. Tem que ser médio de incorporação. Cantou, incorporou, tá certo? E ter o curso de teologia de Umbanda, ou ter feito o desenvolvimento de Umbanda com aula teórica de teologia de Umbanda, tá certo? Por quê? Senão você não vai conseguir acompanhar o grupo. Porque todos do grupo já fizeram teologia de Umbanda. Porque senão, eu vou chegar lá, vou falar assim, orixá ancestral, pessoa. Que é orixá ancestral? Orixá Oroiná. Ué, não conheço. Se você está nessa condição, não dá. Você tem que ter feito a teologia presencial ou a versão online com o irmão Alexandre Comino, ou ter feito o desenvolvimento em alguma casa de Umbanda Sagrada. Não adianta, eu sou da Umbanda Raiz. Muita coisa você vai saber, mas muita coisa você não vai saber. Tá bom? Obrigado, meus queridos, um grande abraço a vocês. Curtam o nosso canal no YouTube, vai lá, YouTube Casa do Pai Benedito, mais de 140 vídeos falando de Umbanda, de magia, falando aí de coisa boa que é a coisa de Umbanda, beleza? Um grande abraço, um axé a todos, até mais.